Olá, tudo bem? Se você é daquela pessoa que sente ranço da primavera, tá todo mundo olhando as flores, a paisagem, aquele ar belo que começa a ficar mais quentinho, mas você não aguenta mais ficar espirrando, com dor de cabeça, músculo travando, coluna pegando e todo o pacote que vem junto. Bem-vindo à série da primavera. Nessa série você vai aprender como lidar com essa estação do ano que adora causar com a gente. E quem é mãe de pequeno sabe muito bem o que eu quero dizer, porque nessa época a gente começa de novo aquele monte de lavagem nasal, a gente mal saiu do inverno, a gente cai nas alergias respiratórias, né? E haja soro, haja inalação, haja os atroventes. Ai, gente, essa época do ano é o pavor das mães, mas pelo menos a gente tem os passarinhos cantando. Me conta, você é da que gosta ou da que detesta a primavera? Hoje eu vou trazer para você o início da nossa série sobre como sobreviver à primavera. Seja você mãe de criança pequena que fica catarrento o tempo todo, seja você a pessoa que tem os sintomas. A gente vai entender o que o teu corpo está querendo dizer com isso e qual é o significado por trás desses sintomas, para você poder voltar a ter paz e tranquilidade nessa época tão florida, certo? Vamos lá. Bom, são 7 sintomas principais que eu já quero aqui esclarecer para você. Quando a gente fala da medicina chinesa, se você nunca ouviu falar, seja bem-vindo. Aqui a gente vai traduzir o que o seu corpo diz. Meu nome é Camila Loyola, eu sou fisioterapeuta acupunturista. Trabalhava em hospital, UTI, emergência, oncologia, tudo o que você possa imaginar. E eu migrei para a parte de terapias integrativas há cerca ali de 14, 15 anos. Então eu tenho visto muita coisa. E o meu voto aqui de confiança para você é que você vai conseguir sair daqui entendendo o que seu corpo está te dizendo, certo? Primeira coisa que a gente tem que entender é que na medicina chinesa tudo tem uma coisa por trás, né? E eu te pergunto, você já percebeu que o teu corpo ele também é cíclico? Que não é só a natureza que tem altos e baixos, tem mudanças ali de estações e tudo mais, o seu corpo ele também se adequa à natureza ou deveria se adequar? A mulher a gente chama de lunar e o homem solar. O homem ele é estável, ele é um ser que quando fala que gosta de suco de maracujá, quando você começa a namorar com ele, dali 40 anos se estiver casada com ele, ele ainda vai gostar de suco de maracujá. A mulher já muda, porque ela tem ciclos, ela tem a ovulação, ela tem a fase, né, de procriação, aí ela tem a fase que ela é mais focada na família, depois a fase mais focada para outras coisas de projeto. Então, a mulher ela é muito mais cíclica, não só de coisas que ela faz, mas a parte hormonal. Em 28 dias ela muda muito, né? Se você é mulher, você vai me entender. A gente tem hora que tá muito amorzinho e tem hora que a gente não quer ver a pessoa pintada nem de ouro. E isso faz parte do nosso ser. Então a gente tem que entender. E quando você se desconecta da natureza, isso piora muito. Por isso que é tão importante essas séries que eu tenho feito falando das estações do ano. Se você não assistiu a série do inverno, eu deixo você aqui o convite para assistir. Eu vou deixar destacada aqui a nossa série com o primeiro vídeo aqui no card, tá? É muito importante porque cada estação do ano vai mexer com um órgão específico dentro da medicina chinesa, que é riquíssima em detalhes, entender o corpo com a relação, né, ao ambiente. Na parte de primavera, o órgão-alvo vai ser o fígado. O fígado, ele trabalha muito com a parte de raiva, com a parte de planejamento e execução de tarefas, com a parte do se lançar. E a natureza, ela mostra muito isso pra gente, não é? A primavera é a hora em que as raízes elas estão terminando de brotar e que essa semente ela tá rasgando, que estão vindo os brotos, ou então que você tem esse florescer das árvores, das plantas e tudo mais. Você sente que os pássaros estão mais felizes. Eu gosto muito de lembrar do filme do Bambi, que tem ali aquele alvoroço todo da natureza. É exatamente isso que acontece. Só que quando a gente desconecta da natureza, a gente acha que a gente não é assim. E aí o conflito vem e aí isso vai dar um problemão, porque você começa a adoecer. O teu corpo ele sente as mudanças e se você não acolhe, ele vai dar um jeito. Igual erva que cresce no meio do asfalto. Já viu aquelas florzinhas no meio do asfalto? Haja força de vontade daquela planta de romper um concreto daquele. E isso que acontece na tua vida. A tua vida ela vai dar um jeito de fazer as coisas acontecerem, nem que seja na base da força, do ódio, do ranço, que é o que acontece com os sintomas, tá? Então a gente vai traduzir isso. Muito bem. Você vive como se fosse verão, sempre acelerada, sempre produtiva. Esquece, né, que a estação ela pede coisas diferentes.
No inverno, a gente tem que ter o recolhimento. É a hora do hibernar. Quem vai estar mais ativo, se você viu os vídeos lá do inverno que eu te falei, é o rim. Ele está lidando com o jogo de cintura, ele está lidando com os nossos medos mais internos. A primavera, ela vai falar de movimento e de expansão. Como eu já disse, é ligado com o fígado, que é a madeira. A madeira, ela se expande, ela cresce, ela brota. O verão, ele fala de plenitude, é o fogo, é o aquecimento, é a união das pessoas. Quando a gente pensa no fogo, a gente pensa naquelas rodas de conversa em que você tinha antigamente as trocas das informações, das reuniões, definições ali de coisas. E quando a gente fala do outono, é a volta para o recolhimento de forma gradual que se intensifica no inverno. O verão ele vai falar sobre coração, que é o fogo, e o outono vai falar sobre pulmão, que é o metal. Então a primavera, minha amada, ela ainda não é a pior parte para a parte respiratória. Você me aguarda na série depois de outono, tá? Se você não é inscrito no canal, já te convido, porque você tá vendo que aqui tem muito conteúdo rico. Aqui eu não gosto de entregar nada superficial, aqui é tudo muito profundo, tá? Muito bem, então quais são os principais sintomas que a gente vê? Como eu comentei, alergias, enxaquecas, torcicolos, irritação sem motivo. Principalmente, me fala que não sou só eu, coloca aqui nos comentários. Quando bate um vento ao contrário, você acabou de arrumar o teu cabelo, ele faz assim. Gente, quer morrer com isso. Ai, olha, quem estiver do lado sofre. Porque nessa hora a irritabilidade ela sobe na tampa, ela ultrapassa, ela vira um vulcão que expande. E coitado de quem estiver na rota da lava. Porque nessa hora a gente vira o gremlin com água. Pois então, prazer, primavera. A gente tem essa questão do movimento, né? Então, esse aflorar de forma intensa é o teu corpo pedindo para você se conectar. Quanto mais irritação, mais TPM alterada você tem, maior é o grito que teu corpo está te dando, tá? Quando a gente fala de antroposofia, a antroposofia ela é o estudo do ser humano também no ambiente. Ela fala que o nosso corpo ele é um microcosmo e que a natureza é um macrocosmo. Dentro do nosso microcosmo, a primavera ela está ligada com a juventude da vida, está ligada com o crescimento, está ligado com o brotar. Você vê que as teses, as técnicas, as escolas de estudos, né, do adoecimento, elas são muito próximas. Então a gente trabalha a antroposofia com essa questão do brotar, da juventude, do crescimento. A gente tem a medicina chinesa que fala dessa questão da expansão. Na metafísica, a gente fala também dessa questão do se permitir ver o caminho, buscar a sua liberdade, fazer movimentos. É tudo muito parecido, tudo para o mesmo lado, e cada um com seus detalhes, tá? Então a primavera, na antroposofia, ela vai representar a juventude de vida, esse crescimento. Mas se você não tomar cuidado, ela também pode representar a irritabilidade, o excesso de movimento, alergias, porque quando o seu corpo não consegue acompanhar, você vai além do que o seu corpo lhe dá conta, ele vai botar um freio para você. Então, os sintomas, eles não são só para a antroposofia um grito de socorro, como na metafísica e na medicina chinesa, mas ele fala sobre o freio, sobre essa harmonia. Quando você tem excesso de doação ao outro, você se coloca em último lugar porque o outro está sempre em destaque, o teu corpo ele vai trazer rigidez articular para compensar, entende? É mais ou menos nessa linha. Então, na antroposofia, a gente vai olhar para esse lado. Quando a gente fala da primavera, é uma época que vai ativar a força vital, vai ativar a criatividade, vai ativar essa parte da energia do movimento. E por que que a TPM ela vem tão forte? Porque o útero, nas escolas de interpretação de sintomas, ele fala muito sobre a criação, o poder do criar. Ai, mas e o homem não cria? Cria, mas a relação com o projeto de criação não é uma relação de filho, como nas mulheres. Se você rejeita, me fala se isso acontece com você. Mulher, você vai lá, você perde tempo, ou investe tempo, melhor. Investe o tempo fazendo uma janta bem gostosa para a família. E você tem uma expectativa de resposta. Aí a pessoa vai lá e come como se estivesse comendo no bar da esquina. Me conta, você se sente ofendido ou não?
eu me sinto ofendida. Perdi meu tempo ali, minha dedicação, meu suor, minha criatividade, porque eu não sou uma pessoa muito criativa na cozinha, gente, de verdade. As minhas receitas não passam de meia hora por causa da agitação do meu dia. Não é um evento, mas eu faço o melhor que eu consigo, tá? Não faço qualquer coisa. Aí a pessoa não fala, nossa, que gostoso seu tempero, mas nem isso. Eu tô treinando os meus meninos aqui, meu marido, meu filho, eles hoje melhoraram muito. Mas eles não sabem que isso é tão importante. O homem, ele não percebe muitas vezes. Então, cabe a nós comunicar. Linguagem de amor. Se você não conhece, vai atrás, é importante. Então, essa questão da criatividade, ela é muito importante para a mulher. O útero, ele não cria só projetos, só filhos. Ele cria a tua vida. Você dá uma casa para a mulher, ela te entrega um lar. Você dá, né, a semente da vida, ela te devolve um filho. Então, essa criatividade, esse gerar, esse nutrir, esse expandir é da mulher. E se você se bloqueia, você não se permite ter hobby, você só fica focada em rotina, automático, coisa que você tem que fazer, lista infinita, e se estressa com as coisas do dia a dia e do lado feminino do cuidado, minha amada, seu útero vai gritar. E não é só com TPM, tá? Miomas aparecem, a parte de endometriose aparece. A endometriose fala muito do medo do gerar. Então você tem medo de ter os mesmos problemas que você teve de trauma lá na infância, me conta se isso bate. Você vai ter cistos no ovário, você vai ter aquelas dores abdominais absurdas durante a sua cólica, porque você não está conseguindo criar, se sente castrada nessa capacidade de criação. Comece a ter um hobby criativo, um hobby de vó. Vai pintar, vai desenhar, vai cozinhar, vai fazer pintura de cera, sei lá, de cerâmica, qualquer movimento que seja de criação, do belo, você vai ver como você resolve seus sintomas, tá? É muito interessante isso. Eu tô começando com os crochês, tá? Não me julgue. E tá sendo divertido, porque a cabeça ela para um pouco nessa agitação, que é o que acontece muito com a primavera. A gente tem um vento que aumenta. E esse excesso de vento, por que que ele irrita quando eu falei do cabelo? Porque esse vento, ele entra pelos pontos Feng, que são os pontos de entrada de vento da nuca, do colo, da palma das mãos, das plantas dos pés. Essa friagem, ela entra no teu corpo e ela irrita, porque o seu vento interno já está muito agitado. Está com um turbilhão lá dentro, tua mente não para. Quando você pega esses hobbies de centrar e de ficar com foco numa coisa por mais tempo, a tua mente aquieta. Essa é uma das dicas que eu te dou hoje. Vai procurar um hobby. Procura alguma coisa para fazer que seja manual. Você vai ver como seus sintomas melhoram, inclusive a tua ansiedade. Certo? Então, na natureza, a primavera é o romper das cascas. E no corpo humano é liberar o que ficou guardado no inverno. Então, se no inverno você ficou matutando ideias, na primavera é a hora de colocar em prática, em movimento. Se você não faz isso, os seus sintomas eles vão ser mais intensos, tá? Se você não dá espaço para esse germinar da vida, o corpo vai achar uma forma de extravasar. Os sintomas mais comuns, aqueles 7 sintomas que eu te comentei. Alergias de primavera, que são chamadas de polinoses, ou as rinites alérgicas que a gente fala, que é a dificuldade de filtrar o novo. O nariz, ele é a representação do seu eu. Então, se você tem dificuldade com mudança, dificuldade com a liberdade, porque você tem medo de não dar conta, vai travar no nariz. E a coriza que fica em excesso, ela é o choro da tua alma guardado, tá? Então, fique esperto nessa questão. Dores de cabeça e enxaqueca tem a ver com raiva contida, frustração contida, principalmente se é nessa lateral, porque aqui é região de vesícula, fundo de olho é região de fígado. Então você vai ter uma dor mais intensa, principalmente as dores de TPM que são bem nessa região, tá? E aí as enxaquecas elas também têm a ver com excesso de céu, pensamento em excesso com pouca prática, pouca ação. Irritabilidade é o terceiro item e explosões de raiva, porque tem a ver com a questão da contenção da raiva. Uma hora essa barreira vai romper e você vai explodir. É aquela coisa da pessoa achar que você explodiu sem necessidade, mas na verdade ela foi só a coitada da última gota. E ela estava na rota da lava, né? Eu paro do princípio que todo mundo tem direito a um surto pelo menos por mês. Por quê? Se você não dá esse as pessoas não vão saber que você está para explodir. E aí, assim como um vulcão que não dá sinal,
você fica preso na lava, tipo Pompeia. Então, pelo menos avise que você não tá legal, coloque os limites, aonde estão as suas bombas, seus campos minados, aquelas coisas sensíveis que você não consegue lidar tão bem hoje, mas que está em trabalho, né? Aquele work in progress, para a pessoa poder sair dessa rota, porque senão ela vai tomar na tarraqueta, coitada. Insônia e sono agitado tem a ver com essa mente brotando ideias a todo instante ou querendo se colocar em movimento e você não permite. Então ela fica borbulhando, tá? TPM mais intenso eu já comentei, que é o fluxo de energia que está interrompido, essa criação. Queda de cabelo, o teu fígado ele tá tão sobrecarregado que ele não tem força para mandar o sangue aqui para o couro cabeludo. E muitas vezes a gente tem alopecia por estresse, que é a alopecia androgenética. E essa alopecia por estresse, ela vai piorar. Eu tenho essa alopecia e é gritante a diferença na primavera, mais do que até o outono. O outono o pessoal fala que cai mais o cabelo, porque tem a ver com a dormência das árvores e tarará. Na primavera, esse estresse do vento, ele é pior, tá? Então, minha sugestão também, segunda dica que eu te dou, faça escaldapés ao longo dos dias, pelo menos 2 vezes na semana, porque você consegue drenar esse excesso de energia que está na cabeça e mandar lá para o pé. Tua consciência ela vai para lá e aí você libera um pouco desse turbilhão, tá? É muito bom. E o cansaço que vem, porque justamente como você não está conseguindo dormir bem, como você está com toda essa agitação, o teu corpo ele gasta muita energia em estado de alerta. E isso vai ser ruim para você. Certo? Viver então esse ciclo natural é a chave para você viver bem. E se você vai contra o ciclo natural, você gera adoecimento. Uma outra coisa que é muito importante você fazer, que eu falo em todos os vídeos, escreva o que você sente. Eu coloquei no vídeo sobre o SOS ali da ansiedade, o kitzinho que você tem que ter na tua bolsa de trabalho, na tua mochila, no teu lugar ali de trabalho, onde você tem mais acesso. Cara, escreve, tem aquele caderninho. Você quer saber o que mais tem? Eu vou deixar aqui o vídeo. Vai atrás desse caderninho pequenininho que você possa carregar e escreva, porque isso vai tirar da tua cabeça o excesso de pensamento, isso vai organizar suas ideias, isso vai ajudar o teu corpo a se colocar em ordem e você vai relaxar, tá? E aí, qual que é um problema? O corpo na primavera ele está pedindo esse movimento, essa desintoxicação, essa abertura para o novo. E se você insiste em manter alguns hábitos do inverno, esse adoecimento ele é mais intenso. Um dos hábitos, inclusive, é a parte alimentar. E aí no próximo vídeo eu vou trazer alimentos que te ajudam a desintoxicar o teu fígado, que ajudam você a liberar essa energia, fazer esse movimento de forma mais suave. Tá? Isso aqui, ó, sensacional. Eu uso há anos aqui em casa e oriento muitos meus pacientes nos últimos 15 anos a fazer o mesmo, certo? Conhecer esses ciclos ajuda você a prevenir o seu adoecimento. E, se você quer saber de forma mais aprofundada, mais individualizada, o que para você faz sentido, eu te aconselho a entrar no grupo VIP. O link está aqui abaixo no card, na descrição. Dia 10/10 eu vou abrir as vagas para minha mentoria Jornada do Autoconhecimento. É uma mentoria em grupo, onde eu vou ouvir a história de cada uma de vocês. Eu vou entender o seu contexto, eu vou entender o que acontece na tua vida, a tua história, e a gente vai entender qual é a causa raiz desses sintomas. Porque não é só o teu conflito com a primavera. Tem alguns campos minados que foram criados lá atrás, com feridas da infância, dificuldade de lidar com algumas situações, algumas questões sim de funcionamento dos órgãos, que trazem você hoje para um padrão de comportamento que é cíclico e você não está conseguindo quebrar. Por mais que você faça exercício físico, alimentação e dieta bem certinha. Tem coisa que não quebra tão fácil. E a gente precisa investigar lá na raiz. Você não consegue culpar o fruto, né, ter nascido ruim, se você não olhar a raiz, se ela está doente. Então, na mentoria Jornada do Autoconhecimento, da raiz ao rumo certo, a gente vai conseguir entender a raiz desses problemas e ajustar. Então, fica aqui meu convite, já entra lá no grupo. E a gente vai conseguir ali também ter um voucher exclusivo para quem estiver lá dentro, de desconto para a mentoria e alguns bônus exclusivos também, que só para quem estiver lá dentro. Fica a dica. Muito bem. E agora eu quero deixar um questionamento para você. Se conhecer a natureza, conhecer o teu corpo, entender que você precisa desse movimento, é a chave para você ter uma vida mais leve, a pergunta que eu te faço é a seguinte: o que está precisando brotar em você hoje? O que está precisando ter espaço para crescer, para germinar? Que sonho que você está guardando? Que projeto que você está ali guardado? As 7 chaves?
ou que já nem tá tão a 7 chaves assim, você já tá com essa gavetinha mais aberta, mas você tem insegurança de colocar em prática, porque talvez lá atrás, em algum momento, você se frustrou e você acha que você não vai dar conta hoje. Ou o que que te disseram que você não conseguia fazer e que você ainda tem vontade, mesmo sabendo que os outros não te apoiam. Qual é essa coisa? Que emoção, que projeto, que decisão que está represada na sua vida e que está pedindo para brotar? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu gosto muito de saber, porque isso me ajuda a direcionar os vídeos para vocês. E se você curtir esse vídeo, se você compartilhar com uma amiga que você entende que está sofrendo de alergia nessas épocas assim de mudança de estação, isso vai fazer com que o YouTube entenda, né, o compartilhar desse vídeo, faça com que ele entenda que esse conteúdo é relevante e ele vai sugerir para mais pessoas, o que vai tornar minha missão mais fácil, que é justamente trazer clareza da sua saúde para você, te entregar de novo o controle da sua vida, da sua saúde, para que você tenha uma vida mais leve, tranquila, com técnicas práticas simples e possíveis. Certo? Você me ajuda, eu te ajudo, a gente se ajuda e cria uma comunidade mais saudável. Combinado? Te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!